E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique e hoje eu vou dar uma aulinha sobre romance. No caso, romance romântico no Brasil. Vamos lá pessoal, antes de tudo é importante a gente entender o que foi o romantismo no Brasil. O romantismo foi uma estética literária que surgiu lá no século XIX, bem no início dele, e que tinha como as principais características o que? O subjetivismo, a idealização, seja da mulher, seja do amor, tinha uma ligação religiosa, a fé cristã no caso, tinha um maniqueísmo, que é aquela ideia persa do bem e do mal, tinha finais ou trágicos, tendo a morte de algum personagem, ou finais felizes, né? O casal consegue viver a vida feliz. Tinha também um ligamento à natureza, né? As paisagens tropicais do Brasil, e o que? Como ele surgiu lá no século XIX, o Brasil passava por contextos históricos muito importantes. Um deles sendo o quê? O Brasil estava passando por uma crise de identidade, porque ele tinha acabado de se tornar independente da coroa portuguesa e a população não tinha um caráter nacionalista, né? Não tinha um patriotismo à pátria brasileira. E para um país, uma população sem esse sentimento de nacionalismo é, pô, não é um país, né? E o outro contexto histórico era o quê? Tinha uma população burguesa que cresceram muito, e essa população queria se tornar uma população letrada. Então eles precisavam consumir o quê? Bastante material. Então o romantismo casa perfeitamente com essas duas ideias. Por quê? Porque ela fomentou essa necessidade burguesa de consumir material. Os burgueses consumiam o material por meio dos folhetins. É importante ressaltar isso, porque na época não tinha uma editora de livros grandes, porque o país não era um país desenvolvido, não tinha estrutura para isso. Então, normalmente era o quê? Tinha um jornal, tinha toda a matéria do jornal, e no final tinha uma dedicatória, uma parte só para esses curtos livros, pode-se falar assim, né? Imagina como se fosse uma série. A pessoa assistia, no caso lia, né, essa parte no folhetim, e só na outra semana, só depois de um tempo, ela conseguia acompanhar. Aí, óbvio, se esses folhetins, se essa obra fizesse muito sucesso, depois eles pegavam, compilava tudo e postava a parte inteira, mas isso era anos depois. Então, além de fomentar essa necessidade burguesa, ele também foi muito importante para criar um caráter nacional, um valor nacionalista na população. Porque a população lia o livro e os livros eles eram escritos de uma maneira para exaltar o país, seja histórico, seja em uma região, seja a população brasileira em si. Então a população tinha criava esse amor, essa paixão pelo Brasil, né? Então vamos ver melhor isso. Vamos falar um pouquinho sobre a prosa. A prosa romântica no Brasil foi separada em quatro grandes vertentes, que era nacional, tianista, urbanista, histórica e regionalista. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a indianista. A indianista foi o quê? Como você consegue ler aqui, ele era um romance que retratava o índio como um herói nacional, como um símbolo nacional, né? A gente pode falar, por exemplo, na obra Iracema, ou se não, na obra O Guarani, do José de Alencar. Né? Eu acho muito legal Iracema porque o José de Alencar, que é o grande nome, né, na prosa romântica brasileira, ele consegue fazer a Iracema, que é a personagem principal, ser meio que a mãe da população brasileira. Então ele consegue fazer essa simbologia como se a população brasileira viesse né, fosse uma prole do indígena, e o indígena ele é retratado como um herói. Então a população tinha como se tinha esse apoio de nossa, nós somos descendentes de heróis, de seres grandiosos como os indígenas, né? A gente tem também aqui o urbanista. O urbanista, ele retratava a vida da burguesia, a vida da elite na corte, né? Na época a corte era no Rio de Janeiro, então era a vida, eram os conflitos sociais, o conflito era situações do cotidiano da burguesia lá na época, na corte. A gente tem obras como Senhora, a gente tem obras como Lucília, Locomotiva, todas também do maioral, né, o José de Alencar. A gente também tem o quê? O histórico. O histórico, ele pega um fato histórico do Brasil e deixa ele grandioso, torna ele glorioso, né? Porque o quê? Para a população conseguir entender que o Brasil ele tem uma história gloriosa. Ele tem um passado glorioso e assim a pessoa ficar o quê? Ficar com amor pela pátria,
né? A gente tem também o quê? A gente tem o regionalista. O regionalista é o quê? Ele conta um pouco mais sobre a tradição no Brasil, né? Ele se passa fora da corte, ou seja, ele se passa mais no lugar como o sul do país, o norte do país, centro-oeste, inocência, né? Que se passa no sertão do Mato Grosso. E ele retrata mais sobre os valores tradicionais do Brasil, retrata sobre a diversidade, como o Brasil é um país rico e diverso, né? Porque em uma parte, aqui no norte, tem uma história que se desenvolve nesse cenário. Ali pro sul tem uma história que cada escritor tinha uma forma de escrever, né? Alguns escreviam de uma forma mais romântica, outro de uma forma mais ultra-romântica, o outro de uma maneira para ser uma crítica social. A gente tem, por exemplo, uma obra ultra-romântica, o livro Noites na Taverna, do Álvares de Azevedo, que conta uma história, que contam histórias de jovens que vivem uma vida muito frenética, muito fora do que era comum. E ela tem uma estética ultra-romântica, então tem mais melancolia, tem crimes feitos em nome do amor, tem esse mal do século, né, que se fala, inserido na obra. Mas a gente também tem obras com caráter mais crítico. Por exemplo, a gente tem o livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que a Maria Firmina dos Reis, além de ela ser uma das primeiras, se não a primeira mulher a escrever um romance no Brasil, ela era uma mulher negra. E ela dava voz a personagens que eram marginalizados, nesse caso, os escravizados, né? Então, ela criou um romance entre dois negros escravizados, e se você pegar a obra dela e ler, fica claro, fica óbvio que aquilo é uma crítica social, né?